A empresa Savenhago Participações e Negócios S.A. e suas controladas acabam de lançar seu código de ética e conduta. Nós vamos falar com o nosso repórter direto de uma das lojas Savenhago. Olá, Flávia. Temos aqui a dúvida de uma funcionária. Vamos ouvir? E essas normas são válidas para quem? Para todos os funcionários, sem exceção, para os clientes, fornecedores, prestadores de serviços e quaisquer agentes ligados interna ou externamente ao Savenhago. E por que o Savenhago desenvolveu esse código? Para melhorar os relacionamentos da empresa com funcionários, clientes e comunidade. E também para resolver dúvidas e procedimentos que possam surgir dentro de vários temas sobre princípios e valores. Quais seriam estes temas? Por exemplo, as relações internas entre os funcionários no ambiente de trabalho. Esse ambiente deve resguardar o profissionalismo, a familiaridade e o respeito mútuo entre os funcionários. Sendo assim, algumas regras devem ser cumpridas entre os funcionários e terceiros, como a proibição do uso de bebidas alcoólicas e substâncias ilegais durante a jornada de trabalho. O assédio moral, sexual e o preconceito de qualquer natureza não serão aceitos. A pornografia infantil, assim que detectada por qualquer meio, será denunciada imediatamente aos órgãos públicos competentes. Savenhago Participações e Negócios S.A. e empresas controladas não realizam e não recebem contribuições de políticos e partidos políticos. Não participam de cartel ou lavagem de dinheiro. A empresa repudia qualquer modo de trabalho escravo, trabalho infantil ou medidas disciplinares degradantes ou excessivas. É totalmente contra tais práticas e nenhum funcionário sofrerá restrições à sua liberdade de trabalhador. Em relação aos bens da empresa, os funcionários devem utilizá-los com responsabilidade, protegendo-os e cuidando, certo? Correto. Nunca deverão utilizá-los em atividades pessoais. O mesmo acontece com os meios de comunicação. O uso de dispositivos USB, acesso à internet, e-mails e outros que pertençam à empresa devem ser utilizados somente para assuntos de trabalho e pelos funcionários autorizados. Portanto, é terminantemente proibido o acesso a sites, e-mail, que não sejam para o interesse profissional. Evite também utilizar o seu celular durante o horário de trabalho. Use-o no intervalo. Em caso de extrema necessidade, deixe o número fixo e o ramal para os seus familiares. Assim, todos trabalham melhor e focados. Outro tópico importante é sobre o sigilo de informações. Caso o funcionário seja desligado da empresa por qualquer motivo, deve manter a sua obrigação de não divulgar e não utilizar indevidamente as informações de propriedade da empresa, sob pena de arcar com perdas e danos causados à mesma. Essa questão também é válida para funcionário ou terceiro que ainda esteja atuando na empresa e possua informações privilegiadas. E sobre reembolso de despesas como alimentação, quilometragem, entre outras, o funcionário deve agir sempre de forma honesta e utilizando bom senso ao lidar com o dinheiro da empresa. Os funcionários devem evitar pré-julgamentos e preconceitos, serem cordiais e eficientes no atendimento, estarem sempre prontos a ouvir as críticas e sugestões e respeitarem o Código de Defesa do Consumidor. Gostaria de saber um pouco sobre o relacionamento entre funcionários e clientes. Já que estamos falando de relacionamento externo dos funcionários, é importante salientar que as boas práticas que são adotadas no ambiente interno de trabalho também servem para o convívio com os nossos fornecedores e parceiros. Lembrando que não será permitido obter vantagens pessoais que advenham de negócios firmados pela empresa, sempre respeitando o bom relacionamento, a honestidade, ética, transparência, eficiência e o sigilo de informação que só diz respeito à empresa. A empresa respeita e reconhece a importância das associações, entidades e lideranças de classe, mantendo bom relacionamento com as mesmas. O relacionamento com os concorrentes deve estar de acordo sempre com a ética e a legislação. Esta conduta também é exigida de todos os funcionários e terceiros
que tem o dever de manter também o sigilo de informações em seu poder. A comunicação da empresa com os veículos de mídia, em geral, se dá somente através do departamento de marketing e assessoria de imprensa. Pessoas com grau de parentesco ou relacionamento amoroso podem trabalhar na empresa? Sim, desde que as contratações sejam feitas por causa da capacidade profissional e não por favorecimento. E para que tudo seja feito de maneira transparente e honesta, o funcionário deverá declarar formalmente se possui parentes na empresa. Isso é muito importante porque evita os conflitos de interesse. Outra questão é sobre a proibição de comercialização particular. Ou seja, vender rifas, negociar bens ou serviços, exercer atividades comerciais próprias que prejudiquem o seu desempenho no trabalho e utilize bens ou estrutura física da empresa. Mesmo que seja para fins beneficentes? Sim, a não ser que haja uma autorização expressa, por escrito, da diretoria correspondente. É vedado também manter relações particulares com fornecedores, clientes ou concorrentes para obter vantagem própria. A contratação de terceiros também deve seguir os princípios éticos e as normas desse código. Agora voltamos direto com o nosso repórter. Vamos informar em primeira mão as condutas consideradas indesejadas pelo Código de Ética. Dar ou receber presentes, favores ou dinheiro que possam influenciar decisões, favorecer negócios ou beneficiar terceiros. Qualquer item oferecido deve passar pela diretoria da área antes da aceitação. A prática de suborno é completamente vedada. As doações são permitidas em caráter filantrópico, desde que não influencie as condutas e as tomadas de decisões. Portanto, a empresa preza por um ambiente de trabalho harmonioso e, assim, não aceitará abuso de poder de um funcionário sobre outro e a competitividade desleal, devendo sempre prevalecer o companheirismo e a solidariedade. O uniforme é obrigatório e serve para identificação, padronização e segurança. Não é permitido o uso do uniforme fora do horário de expediente e em ambientes impróprios, como bares, festas, concorrentes e outros. Outro dia, eu estava uniformizada no meu intervalo dentro da empresa. Fui abordada por um cliente. Como eu devo reagir? Você deve atender de forma cortês, pois o cliente não tem como saber sobre os horários de intervalo, já que você continua uniformizada. Para tirar dúvidas, receber sugestões, denúncias e apurar infrações ao Código de Ética e Conduta, foi criado o Compliance, órgão formado por componentes da diretoria. Todos os funcionários são responsáveis e guardiões para que as normas desse código sejam mantidas. Portanto, sempre que perceberem que ele está sendo desrespeitado, podem realizar uma denúncia acessando os canais de recepção disponíveis no código. A mesma será encaminhada ao comitê. A denúncia deverá ser verdadeira e justa. As falsas denúncias não serão admitidas e sofrerão sanções. Lembrando que o compliance deve ser acessado em caso de importância real e não para resolver pequenas pendências ou desavenças entre funcionários. A identidade do denunciante será mantida em sigilo para evitar retaliações. Os funcionários de nível gerencial têm responsabilidades adicionais para estimular o cumprimento do Código de Ética e devem ser exemplo perante os funcionários geridos. Fique atento a comentários que não são apropriados dentro da empresa e que não favorecem a aplicação do Código de Ética. Como, por exemplo, Sempre fiz assim. depois resolvemos. Ninguém vai saber. Não é problema meu. Ou corrijo isso depois. Procure conhecer mais sobre o Código de Ética e Conduta. Ele serve para melhorar cada vez mais a convivência profissional de todos e manter sempre os altos padrões de conduta e valores da empresa. Lembrando que todos os funcionários, fornecedores e terceiros receberão uma cópia que deverá ser lida e assinada por todos. Até mais e ótimo trabalho! Este Código de Ética e Conduta é baseado na Lei Anticorrupção, número 12.846, de 2013.